Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Aprofundando mais um pouquinho a matéria em relação à calorimetria, né? Nós viemos do estudo de termologia, né? Da termometria, e agora nós vamos pegar um pouquinho da calorimetria, só o início. Então vamos lá. Nada mais é do que o estudo das trocas de calor, da transmissão de calor, ou seja, da energia térmica em movimento. Temos esse conceito que calor é energia térmica em trânsito. E a unidade de medida que nós vamos utilizar para o calor será a caloria. Bom, nós temos dois tipos de calor, que é o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, a característica dele é que há variação de temperatura, ou seja, a temperatura aumenta ou diminui, né? Quando você tem o calor latente, a temperatura se mantém constante. E geralmente, quando você está no calor sensível, você tem acréscimos e decréscimos de temperatura. Agora, no calor latente, nós vamos ter a mudança de estado físico. Ou seja, se você aquece o gelo até ele derreter, quando ele começa a derreter, a sua temperatura mantém-se a mesma até ele derreter completamente. Tá? Agora, o que eu posso dizer é que no calor latente, nós temos que a variação de temperatura, ou seja, o ΔT, é igual a zero. Tá? ΔT é igual a zero. Calor sensível. Então, como eu já disse, calor sensível é quando você tem uma variação de temperatura. Ou ela diminui ou ela aumenta, né? Agora, o calor sensível também vai depender do material, ou seja, a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo em variar sua temperatura vai depender de uma coisa chamada calor específico. O calor específico vai ser aquela quantidade de calor necessária para você aumentar em 1 grau Celsius 1 grama do corpo. E vai depender da substância. Por exemplo, o ferro tem um calor específico diferente da água. Então vamos aqui um exemplo. Determine a quantidade de calor necessária para que 300 gramas de água eleve sua temperatura em 35 graus Celsius. Ou seja, eu não sei qual é a temperatura inicial e nem a final. Eu só sei que vai haver uma variação de 35 graus Celsius. Nesse caso, né, os dados do problema é o seguinte: eu quero achar a quantidade de calor, me fornece o calor específico, me fornece a variação de temperatura. Me fornece a massa também, né, porque eu esqueci de colocar aqui. Então a massa vai ser igual a 300 gramas. Bom, então, nesse caso, você tem a equação fundamental da termologia, que seria a quantidade de calor cedida ou recebida vai ser igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, substituindo os dados, ou seja, massa vale 300, calor específico vale 1, ΔT vale 35, e através desse produto eu acho a quantidade de calor que esse corpo recebeu para aumentar a sua temperatura. Então, aqui eu tenho 10.500 calorias para elevar 300 gramas de água a em 35 graus Celsius. Um outro exemplo. Determine a quantidade de calor necessária para que um corpo de massa de 450 gramas aumente a sua temperatura de menos 5 graus Celsius para 23 graus Celsius. Nesse caso, eu estou dando uma temperatura inicial e uma temperatura final. Tá?
Para eu resolver isso aqui, eu vou fazer primeiro o seguinte, os dados do problema, que eu esqueci a massa de novo, então aqui a massa, nesse caso agora é 450 gramas, né? E aqui eu vou ter o seguinte, notem que a temperatura inicial é menos 5 graus Celsius e a final 23 graus Celsius. Se eu quero saber a variação de temperatura, eu vou pegar sempre nessa ordem, a final menos a inicial. Não importa quem é maior, quem é menor, quem é positivo, quem é negativo. Vai ser sempre a final menos a inicial. Então aqui eu vou ter 23, que é a temperatura final, menos 5, que é a temperatura inicial. Notem que menos com menos dá mais, por isso que a gente coloca sempre entre parênteses quando eu tenho um valor negativo. Então eu vou ter uma variação de 28 graus Celsius. Então, jogando na equação fundamental da calorimetria, eu vou ter que a quantidade de calor recebido, nesse caso, ele vai receber porque vai aumentar a temperatura, vai ser igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Substituindo aqui os valores, 450 vezes 0,05, que é o calor específico do material, vezes 28, que é a variação de temperatura que nós encontramos aqui, quando nós subtraímos a temperatura final pela inicial. Continuando aqui, fazendo esse produto, eu tenho 630 calorias para poder aumentar em 28 graus Celsius 450 gramas de massa dessa substância. Só vamos lembrar o seguinte, tá? Quando eu tiver a quantidade de calor maior do que zero, significa que eu estou recebendo calor. Vai ser calor recebido. E se a quantidade de calor que eu encontrar for negativa, então eu tenho calor cedido. Então é isso, pessoal. Depois a gente, no próximo encontro, a gente fala sobre o calor latente, né? Ainda tem mais coisas para falar sobre o calor sensível, mas por hoje, para não nos alongarmos muito, eu vou encerrar por aqui. Um abraço, até mais.